Bom, hoje a gente vai começar um estudo que, na verdade, tem estado na minha mente já há algum tempo, a respeito de um salmo, e é um salmo muito especial, e ele fala sobre os fardos que a gente carrega na nossa vida. E você sabe o que é um fardo? Alguém já viu um fardo? Tem fardo de um monte de coisa, né? Tem fardo de feno, que é aqueles rolinhos que a gente vê na estrada, às vezes. Tem o fardo de roupa, né? Lembra aquelas figuras que a gente via das lavadeiras, né? Aquelas senhoras que botavam aquele saco de roupa na cabeça e andando, né? E a Bíblia fala dos fardos também, porque na época de Jesus, não havia o transporte como a gente tem hoje. Não tinha caminhão, não tinha caminhonete, não tinha carro, né? Tinha umas carroças lá, de repente, uns burricos, né? Então as pessoas carregavam os fardos e elas colocavam os fardos em cima do lombo mesmo, e iam carregando aquele fardo que era um saco carregado com alguma coisa, podia ser cereal, podia ser roupa, enfim, o que fosse, elas carregavam. Então a Bíblia fala sobre esses fardos que nós carregamos. E eu sei que hoje a gente não faz mais isso, a gente tem, a maioria de nós temos carro. Quando você não tem o carro, você pega um táxi ou um Uber, né? Ou empresta um carro de alguém e você carrega os seus fardos dentro de um carro, esses fardos físicos. Mas eu creio que todos nós, ou talvez quase todos, talvez haja algum iluminado aí que não, mas na maioria de nós, ou quase todos nós, ou todos nós, carregamos fardos emocionais, carregamos fardos nas nossas almas, nos nossos corpos. Por mais que a gente não esteja carregando aquela bagagem física, nós estamos carregando um peso, ou vários diferentes pesos na nossa vida. E esse salmo, ele fala um pouquinho sobre isso, e é importante a gente lidar com isso. Por quê? Às vezes tem coisa até que a gente não quer tratar, a gente não quer falar, às vezes é mais fácil, tá, deixa isso para lá, vamos falar de coisas mais felizes, coisas mais divertidas. Mas é importante a gente lidar com isso, porque esses fardos, esses pesos comprometem a nossa vida. Eles comprometem a nossa alegria, comprometem a nossa maneira de viver. Eu já falei para vocês, quem fez o curso de casal, quem está fazendo o curso de filhos, já viu bastante sobre isso, aquela escala que a gente vê a construção das nossas atitudes, e a gente tem visto o seguinte: você pensa, logo você sente, quer dizer, o seu pensamento gera uma emoção, a sua emoção gera uma atitude, essa atitude gera uma consequência. E muitas vezes nós estamos vivendo as consequências ruins das nossas atitudes ruins, que foram geradas por emoções ruins, que surgiram de fardos que a gente vinha carregando. Então você vem carregando essas coisas e isso te leva a agir de maneiras que talvez não seja nem a maneira que você queria agir, mas você acaba agindo. E aí você tem aquele tipo de reação. Alguém já viu isso? Você, de repente, tem uma reação e você fala: nossa, da onde veio isso? Já aconteceu com vocês? Ou é só comigo? De repente você tem um acesso de fúria e você quer matar alguém no trânsito. Você fala: nossa, da onde veio isso? Né? Ou você se sente profundamente magoado porque alguém fez algo com você e nem era tão importante assim, mas você fica mal e você fica magoado e você fica chateado com a pessoa e às vezes compromete um relacionamento e você fica pensando: por que eu estou tão chateado com isso? Por que eu estou me importando tanto com isso? Por que certas coisas me incomodam tanto? Porque talvez você esteja carregando algum fardo, esteja carregando algum peso na sua alma, e você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar disso. Todos nós precisamos nos livrar disso. Então a gente vai investir um tempo, vamos investir 3 domingos falando sobre esse salmo. E vendo 9 questões que eu pensei ali, talvez tenha mais, talvez eu seja redundante em alguma coisa, não sei. Mas eu pensei em 9 situações que Davi trata nesse salmo. E a gente vai olhar essas 9 situações, não se preocupe, não vamos ver as 9 hoje, vamos ver só 3 hoje, 3 por domingo, tá bom? Então fiquem tranquilos, não vamos perder o almoço. Assim eu espero, né? Isso é perigoso, toda vez que eu falo isso, a gente acaba atrasando, né? Então, vou fazer o possível para não atrasar. E essas 9 coisas vão nos ajudar, elas vão nos ajudar a sermos libertos e a andarmos mais leves, e andarmos mais rápido na direção do nosso Criador. Amém? O Salmo 37, então, só para vocês entenderem um contexto, ele é um poema acróstico. Acrósticos são aqueles poemas cujas letras combinadas, as primeiras letras combinadas geram uma palavra. Eu tive uma palavra cruzada, né? Sabe aquelas palavrinhas que você escreve de assim, aí escreve outra de assado?
Então, um poema acróstico é isso, ele tem as linhas horizontais, mas na vertical ele também compõe alguma coisa. Tá? É claro que na tradução isso se perdeu, né? O importante para nós é entender que é um poema, tá bom? E ele é um poema muito especial porque ele foi escrito ao final da vida de Davi. Apesar de ele estar lá no meio, num terço dos Salmos, ele não está na ordem cronológica. O Salmo 37, há estudiosos que dizem que foram as palavras finais, as últimas palavras de Davi. Foi o que ele falou por último, antes de morrer. Então, por isso eu olho para esse salmo como algo muito especial. Tipo assim, o cara viveu a vida dele, ele foi um grande rei, ele foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, e antes de morrer, ele fala alguma coisa. Eu acho que a gente tem que parar para ouvir o que ele está falando. Vocês concordam comigo? Porque essas palavras finais é o que ele tem de suprassumo para nos dizer antes da sua morte. Eu não tenho mais tempo, só me sobram alguns suspiros. E eu vou usar esses suspiros para falar isso. Aí ele fala o Salmo 37. Para quem? Para o seu filho Salomão, que foi, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que existiu. Então a gente pode aprender com essa sabedoria. Nós podemos receber essa sabedoria das últimas palavras de Davi. E ele começa esse salmo. Cadê meu negocinho? E ele começa esse salmo falando algo que eu acho assim, incrivelmente relevante para os nossos dias. É algo assim assustador, na minha opinião, porque ele começa falando do descontentamento. E ele começa falando dos corruptos e da riqueza dos corruptos. Olha que não parece que foi para hoje. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Como assim? Parece isso aqui parece notícia de Facebook, né? Então, gente, não se aborreça por causa desses homens maus, esses homens perversos, esses homens corruptos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Não se aborreça e não tenha inveja. Mas Davi, eu não sou invejoso, você está falando que eu tenho inveja. Olha, talvez você não seja invejoso no sentido assim de, eu quero aquilo que o meu vizinho tem, eu quero aquilo que a minha amiga tem, eu quero aquilo que o meu amigo tem. Talvez você não tenha esse tipo de inveja, mas quem de nós, ao ler uma notícia dessa, não ficou frustrado porque pensou assim, puxa vida, esse cara levou tantos milhões e está vivendo uma vida nababesca no seu iate, curtindo a vida, tomando champanhe, e eu estou aqui ralando, pagando os meus impostos e não consigo nem trocar de carro. Alguém já pensou isso? Seja honesto. Não precisa falar para mim. Alguém já pensou isso? Você já pensou isso? Porque eu já pensei isso. Então, eu acho que vocês também já pensaram isso. Me desculpem a franqueza, mas isso é inveja. Porque, no fundo, a gente queria ter aquele dinheiro todo. A gente não queria ser desonesto como eles, não queria ter daquela maneira. Você é uma pessoa honesta, você fala, não, eu não queria ter dinheiro roubado, mas eu queria ter dinheiro. Eu queria ter o iate, eu queria ter o conforto, eu queria ter essas coisas. Mas eu ia fazer um uso melhor do dinheiro. Amém. Eu creio nisso. Mas não muda o fato de que, ao ver o sucesso desses ímpios, desses homens maus, nós ficamos desconfortáveis. E nós ficamos descontentes com a nossa situação. Porque você pensa, puxa vida, eu trabalho, e é só para pagar a prestação. Ou alguns empresários que eu vejo falando, eu só trabalho para pagar imposto, eu só trabalho para pagar conta, e eu estou descontente, porque eu vejo os outros, eu vejo o que aquele cara tem, o que aquele outro tem, ele não é honesto e tem uma vida boa, e eu sou honesto e tenho uma vida difícil. Isso me traz descontentamento, e esse descontentamento gera uma infelicidade com aquilo que a gente tem, com a bênção que está nas nossas mãos. Eu tenho falado muito sobre isso. E isso é muito importante porque esse descontentamento contamina as nossas coisas, contamina as nossas vidas. E a gente para de ver aquilo que Deus tem feito e o que Deus tem nos dado, porque nós começamos a olhar em tudo aquilo que nós não temos, ou não podemos fazer, ou não podemos ter. Então nós temos que inverter essa moeda. Espera aí, não. Eu não vou ficar descontente por causa do que o outro tem, porque o outro, o que vai acontecer com ele? Logo secará. E como a relva verde, logo murchará. Eles vão murchar, eles vão secar. Mas eu não, porque eu estou contente com aquilo que o Senhor tem me dado. E aí, ainda bem, no versículo 4, ele já nos dá o antídoto para esse descontentamento, que é o quê? Deleite-se no Senhor.
e Ele atenderá aos desejos do seu coração. E aí eu fui olhar no dicionário e ver o que deleite-se significa, e a definição de deleite-se é gigantesca, significa tenha prazer, alegre-se, curta, relaxe. É um monte de coisa. Esse deleite-se no Senhor significa um monte de coisa, mas para nós aqui agora, o que é importante? Encontre prazer no Senhor, na presença dEle, no que Ele tem para você. E isso vai te dar descanso. Isso vai te trazer contentamento. Sabe por quê? Porque Ele vai mudar todas as circunstâncias da sua vida e sua vida vai virar um mar de rosas. Não. Não é isso. Seria melhor se fosse, né, Fabrício? Ia ser bem mais fácil, né? Puxa vida, então a gente encontra prazer no Senhor e fica tudo tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Né? Conhece essa música? Os mais antigos conhecem, né? Não é isso que vai acontecer. Quando a gente encontra deleite no Senhor, o que muda? O nosso coração. Ou como diz lá em Recife, coração. Não é, Saulo? O que muda é o seu coração. Muda o nosso coração. As circunstâncias podem continuar ruins. Mas quando eu entendo, quando eu encontro a minha alegria, o meu contentamento no Senhor, o Espírito dele, o Espírito Santo, faz a minha alma se submeter a Ele, coloca a minha alma no lugar certo, e aí eu começo a compreender o verdadeiro valor das coisas, o verdadeiro posicionamento, a verdadeira posição das coisas, e eu entendo que as coisas, as posses, tudo que eu tenho ou que eu não tenho, servem apenas para me servir, e a servir a minha família, e servir aos meus irmãos e a minha igreja. E eu não vivo pelas coisas, as coisas é que me servem. E às vezes eu vejo pessoas aí que servem o carro, meu carro, servem a casa, minha casa. E esquecem que a Bíblia diz que nós somos apenas, o quê? Despenseiros ou mordomos daquilo que Deus nos deu. Tudo é dele, pertence a Ele. Quando eu entendo isso, tudo muda. Tudo muda. E aí eu consigo viver aquilo que Paulo experimentou. E ele nos conta dizendo, aprendi o segredo. Aliás, esse é um dos versículos mais utilizados na Bíblia, querem ver? Mais mal utilizados na Bíblia. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado depois daquela picanha maravilhosa, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o versículo mal utilizado aqui, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí as pessoas usam esse versículo para falar assim, eu posso todas as coisas, eu vou ficar rico, eu vou ter poder, eu vou ficar famoso, eu vou ser magro e cabeludo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Né? Aleluia! E aí eles esquecem que Paulo fala isso estando na cadeia. Lembra do cadeia? Paulo estava na prisão. E o que ele está dizendo é que eu posso todas as coisas, inclusive passar por qualquer sofrimento, inclusive passar pela fome, passar pela pobreza. Sabe por quê? Porque eu me deleito no Senhor. O meu prazer está no Senhor, não está nas minhas coisas. Então eu não preciso ficar descontente porque o outro tem e eu não tenho. Porque eu tenho o mais importante, eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. E isso é o mais importante. Mas o Salmo 34, 7, vamos voltar lá nele. Ele também trata de um outro fardo, que é um fardo pesado que muitos nós temos carregado, que é o fardo da tristeza. Ué, Eli, mas descontentamento e tristeza não é a mesma coisa? Um está contido no outro, mas o descontentamento nós estamos falando especificamente de questões materiais, de riqueza, de posse. A tristeza é uma coisa mais ampla, que pode ser, inclusive, gerada pelo descontentamento das questões materiais. Você está endividado, você está com problemas financeiros, você fica triste, faz parte. Mas você também fica triste quando você está enfermo, quando você tem problemas de relacionamento, ou simplesmente porque você acordou triste, você não sabe por quê, e você está triste. Então essa tristeza, às vezes, ela é gerada pelas circunstâncias. Sabe aquelas aflições que Jesus falou que a gente ia ter? Elas geram tristeza na nossa vida. E essa tristeza também, ela contamina tudo que a gente faz. E ela pode chegar a um ponto de se tornar uma depressão, que é considerado o mal do nosso século, vocês sabiam? A depressão é considerado o mal desse século.
porque nunca houve tantas pessoas deprimidas, depressivas na vida, né, ao mesmo tempo. E de novo, o salmista Davi fala: se deleite no Senhor, descanse no Senhor. E aqui dentro desse deleite a gente pode achar uma outra definição, que é alegre-se no Senhor. Encontre a sua alegria no Senhor. E aí eu preciso fazer uma pergunta constrangedora: aonde você tem buscado alegria? Aonde você tem buscado esse deleite? Eu conheço pessoas que quando estão tristes, falam: estou triste, vamos para o shopping. Conhece alguém assim? Aí eu já vejo os maridos cutucando as mulheres. Né? Outros que falam assim: estou triste, vamos para o Galpão Nelore, tem que comer. Né? Conhece alguém assim? Né? Outros falam: estou triste, vamos beber, vamos fumar. Estou triste, vou para a internet. Vamos acessar o site X, o site Y. Eu preciso me deleitar, eu preciso encontrar prazer em alguma coisa, porque eu estou triste. Outros buscam coisas menos reprováveis. Tem coisas que são óbvias, né? Que você fala que, não, isso eu não faço. Mas outros falam: vamos trabalhar, vou para o escritório, vou fazer hora extra. Eu preciso conquistar esse projeto, aquele outro projeto, aquele outro projeto. Eu preciso ter mais poder, ter mais influência. Eu preciso ser mais famoso, mais likes, mais likes, mais likes. Nós vivemos hoje no império dos likes, né? Outros, esse eu acho que tem menos, né? Mas tem também. Outros: estou triste, vou estudar. Eli, sério que alguém estuda para ficar feliz? Já viram pessoas que fazem um curso, outro curso, uma pós, outra pós, um mestrado, e passam 20 anos da vida estudando? Conheço gente assim. E ao terminar tudo não sabe o que é. Fala: não sei o que eu sou. Eu estudei tanta coisa, mas de verdade, eu não sei onde eu cheguei. Outros buscam relacionamentos, outros buscam até o esporte. Sabia que tem gente que é viciada em esporte? Tem. Cada um sabe aonde pega, cada um sabe qual é o seu calo. Mas a verdade é que possivelmente muita da tristeza que nós sentimos é consequência da nossa busca nos lugares errados. Esse é um paradoxo. Quanto mais a gente busca alegria nas coisas, nas atividades, mais triste nós ficamos. Porque essas coisas nunca nos completam, então a gente vai ficando cada vez mais frustrado. Porque parece que quanto mais eu busco, mais triste eu fico, e é isso que vai acontecer. Quanto mais você buscar, mais triste você vai ficar, porque é um paradoxo. E sabe por quê? Você não foi feito para encontrar alegria nas coisas. Nenhum de nós foi criado para isso, para encontrar felicidade no estudo, para encontrar felicidade no trabalho. Essas coisas são ótimas, são importantes, são úteis, mas não são a nossa fonte de felicidade. Nós só encontramos a felicidade em Jesus, em Cristo. Quando nós nos voltamos para Ele, aí nós podemos receber esse conforto, esse deleite, essa alegria que nós tantos queremos, que nós buscamos. Nós somos criados para ter comunhão com Deus. E ali nós encontramos a nossa alegria. A gente foi feito para andar com Ele pelo jardim, igual Adão andava. Eu acho que Adão era um cara feliz. Aí Adão pisou na bola, pecou, o pecado fez separação entre ele e Deus. Nós fazemos a mesma coisa hoje, nós pecamos. E isso faz separação entre nós e Deus. E aí vem aquele vazio que você tenta preencher com um monte de coisa. As coisas não vão preencher esse vazio. Porque esse vazio é a ausência da presença de Deus, do deleite no Senhor. É nele que nós encontramos a nossa alegria. E aí vem Davi e fala para nós: volta para Deus, deleite-se no Senhor, deleite-se no Senhor. Aí Davi escreveu um outro salmo que eu acho muito profundo, porque quando a gente vê o contexto desse salmo,
ele acontece, Davi escreve esse salmo depois de um dos episódios mais sangrentos da vida dele, da jovem vida dele. Davi está sendo perseguido por Saul. Saul está enlouquecido, ele quer pegar Davi de qualquer jeito. E aí Davi está fugindo com os homens dele, e ele para numa cidade chamada Nob. E lá ele se refugia, e o sacerdote do templo dá comida para Davi e para os seus homens, e dá uma espada para Davi. E Saul fica sabendo, Saul vai até essa cidade e descobre que os sacerdotes deram comida, alimentaram Davi e deram uma espada para ele. Aí Saul, enfurecido, ele manda matar todos os sacerdotes. E ele mata 85 sacerdotes. E aí, não satisfeito, ele manda matar a cidade inteira, incluindo mulheres e crianças. E a cidade inteira é assassinada pelos soldados de Saul. Davi se prostra e escreve esse salmo. Então minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Na sua salvação. O que Davi está dizendo é que o seu contexto pode ser péssimo. Talvez haja enfermidade na sua vida, talvez haja desemprego, talvez haja dívida, talvez haja muita dificuldade na sua vida. Pode haver um exército ao seu encalço, como havia no encalço dele. Mas o que ele está dizendo é que a sua alegria não está nas circunstâncias. A sua alegria não está no contexto da sua vida. A sua alegria está no Senhor. Você pode exultar no Senhor, mesmo com todo o contexto contrário que possa haver na sua vida. Você pode exultar no Senhor. Você pode se regozijar, no Senhor. Você pode se regozijar no Senhor. A nossa vida nem sempre vai ser tranquila. Nós queremos uma vida tranquila. Nós queremos que um pastor suba e fale assim: confia no Senhor e tudo vai ficar tranquilo, vai ficar tudo bem, você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldades, vai ser só alegria. Mas isso não é verdade, e a gente sabe disso. A gente sabe disso, que há aflições. Mas Davi está falando, mesmo com as aflições, nós podemos nos alegrar, nós podemos nos regozijar, porque nós temos a salvação. Nós temos a salvação. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Outro fardo e o último que nós vamos falar hoje é um que eu acho que todos nós carregamos também. Esse eu acho que é unânime, maior ou menor grau, ninguém escapa dele nos nossos dias, é o fardo da insegurança. Quantos de nós temos medo? Quantos de nós dormimos preocupados? Se você mora numa casa, você se preocupa com ladrão. Se você vai viajar, quantos de vocês ligam o alarme, bota a cerca elétrica, solta o cachorro, não dá comida para o cachorro para ele ficar mais bravo, né? Tadinho da Lola, né? Fica 3 dias sem comer para ficar bem brava, né? Fica nada, aquele ser não fica bravo nem, não adianta, né? Quantos de nós ficamos inseguros e você ouve um barulho à noite e você já acorda assustado? Acontece com vocês ou é só comigo? Aí você ora, pede para Deus colocar os anjos ao redor, mas você vai lá, liga o alarme, tranca a porta. Alguém aqui sai e deixa a porta aberta? Não! Sério, vocês trancam a porta, onde é que está a sua segurança? Né? A gente tranca, até quem mora em apartamento, né? O pessoal do apartamento aí, podia largar a porta aberta, né? Por que vocês trancam a porta? Vocês moram em apartamento. Porque no fundo você não confia. Nem no apartamento você vai lá e tranca a porta. Nem no condomínio você vai lá e tranca a porta. Davi fala muito sobre isso. E Davi é interessante porque Davi era um guerreiro. Antes de ser rei, ele foi um guerreiro. Vocês sabem que ele foi ungido quando criança, mas ele foi ser rei muitos anos mais tarde. E nesse ínterim, ele foi um guerreiro, ele foi um general. E ele lutou muitas guerras, participou de muitas batalhas. E ele sabe o que é viver em insegurança. Ele sabe. Aliás, houve uma ocasião na vida de Davi que eu acho que foi um dos momentos mais dramáticos na vida dele. Ele sai para uma batalha e quando ele volta à cidadela onde ele habitava com a sua família, suas esposas, ele tinha 2 esposas, olha só. E ele chega naquela cidadela
E a cidadela havia sido atacada enquanto ele estava lutando uma outra batalha, e ele chega lá e não tem mais nada. Não tem casa, não tem gente, não tem animal, não tem nada. Foi tudo devastado, foi tudo destruído. E foi todo mundo levado. Todo mundo. Crianças, mulheres, velhos, todo mundo foi levado. Os animais foram levados, e eles chegam lá e não tem mais nada. E a Bíblia diz que Davi se ajoelha e ele chora desesperadamente, porque tudo que ele tinha, inclusive suas mulheres e seus filhos, foram levados. E ele se desespera, e ele chora, e ele chora. E os seus homens se desesperam, e alguns até querem se voltar contra eles, falam, é culpa sua, porque a gente saiu, enquanto a gente saiu, eles vieram, levaram tudo. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus veio sobre Davi, deu forças para Davi. E Davi se levantou e ele falou, vamos lá. Mas eu vou contar isso só no final. Então Davi sabe melhor do que nós o que é perder tudo. Porque eu acho que ninguém aqui jamais passou por isso. Chegar em casa, não ter nada. Nem casa, nem bens, nem esposa, nem filhos. Foi tudo roubado. Foi tudo levado pelo inimigo. Davi sabe melhor do que nós o que é ser vítima da insegurança. E nos seus últimos momentos, nos seus últimos suspiros, ele escreve esse salmo. E nesse salmo ele fala bastante sobre isso. E aqui eu peço licença para vocês, como eu disse no início, é uma poesia. Então eu reagrupei os versículos em prosa, eu desmontei a poesia, tá? E os reagrupei por tema, para ficar melhor da gente entender, tá bom? Mas são os mesmos versículos, só estão em ordem um pouco diferente. Eu só destruí a poesia, me perdoem aí os poetas, né? Mas olha o que Davi fala a esse respeito. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. Os ímpios desembaiam a espada e preparam o arco para bater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. O que Davi está falando é, gente, você quer saber? Tem gente ruim lá fora mesmo, tá? Há gente má. E elas tramam contra nós, elas tramam contra os justos. É fato que nós estamos sob ataque do inimigo. Nós precisamos saber, há um inimigo. E ele quer nos atacar, ele rosna contra nós. Mas o Senhor, porém, ri dos ímpios. Deus ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Suas próprias espadas irão atravessar-lhes o coração, ou seja, eles serão vítimas do seu próprio mal. E os seus arcos serão quebrados. Então há um inimigo? Há, mas também há um Deus, o nosso Deus, que está vendo. Ele está vendo. E Ele vai frustrar os planos do inimigo, é Ele que vai trazer a vingança ou a justiça. É Ele que vai trazer essa justiça. Nós não precisamos nos preocupar. A gente fica preocupado aí. Quantos de vocês vê as notícias do nosso judiciário e fala assim, no Brasil não tem justiça, o nosso judiciário não funciona, porque aqui no corrupto se livra. Verdade? Você pensa assim? Eu penso assim. Só que eu sei que há um justo juízo do qual eles não se livram. Então eu não estou preocupado. Estou preocupado. Porque eu sei que da justiça de Deus eles não escapam. E essa vai ser muito mais firme. Muito mais firme. E Davi conclui com uma palavra a nós. Olha que engraçado, que agora ele vira a conjugação verbal. Lá ele está falando na terceira pessoa. Os ímpios, os ímpios. Agora ele fala, confie. Segunda pessoa imperativo, ele está dando uma ordem. Confie. Confie no Senhor e faça o bem. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Segurança. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, ou confiam no Senhor, receberão a terra por herança. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, receberão a herança. Aí surge mais uma pergunta.
Em quem ou no que você tem confiado? Aonde está a sua confiança? É na poupança? É no seu trabalho? É no seu cônjuge? Na sua família, nos seus filhos? Nos seus títulos? No seu status? Nos seus 5.000 amigos do Facebook? Aonde está a sua confiança? Que herança a sua confiança vai te trazer? Que herança você quer para a sua vida? O que Davi está falando ao final da sua vida é: confie no Senhor. Confie no Senhor. Receba a herança do Senhor. A nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Aquela história que eu comecei a contar agora há pouco, quando Davi chega, vê a cidade destruída, vê tudo devastado, seus filhos levados, suas esposas levadas, até a sogra eles levaram. Davi se joga no chão e ele chora, e ele clama, e o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele confia. E ele se levanta e ele fala para aqueles homens: amanhã nós vamos lá. É engraçado que ele não sai correndo, ele fala: amanhã nós vamos lá. E é engraçado que chega na hora de ir, alguns dos exércitos dele falam: mas Davi, nós estamos tão cansados, nós não temos mais força. Ele fala: vocês que estão cansados, fiquem. Só os que estão bem dispostos venham comigo, e 200 ficam. Você fala: cara louco, ele deixa metade do exército dele para trás. Vamos os que temos força. E ele vai até lá, e ele luta contra os amalequitas. Ele chega lá, os amalequitas estão festando, eles estão comemorando a vitória. E contando a história de maneira bem rápida, ele chega e simplesmente mata todos eles, recupera todos os bens, recupera toda a sua família, todos os israelitas são salvos, nenhum morre, e ainda levam todos os despojos, né, toda a riqueza dos amalequitas ele leva embora, ele leva de volta. E aí, ao final de tudo isso, ele chega em casa e Davi acho que está exausto, e ele está exaurido, e aí ele escreve mais um salmo. E é engraçado que ele não escreve um salmo perguntando: onde estava Deus nesse momento que deixou isso acontecer? Por que essas coisas acontecem com o homem de Deus? Eu sou um homem tão bom porque Deus deixou isso acontecer comigo. É esse o salmo que Davi escreve? Não, ele escreve um salmo que a gente ensinou nossas crianças a decorar na hora de dormir, né, cara? Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. A alegria que eu tenho no Senhor é muito maior do que os bens. E aí ele completa com o nosso versículo da hora de dormir: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi escreve isso depois de lutar uma guerra para salvar a sua própria família. Isso é confiança em Deus. Isso é confiança. Depois de ter a família raptada, tudo roubado, ele diz: o Senhor encheu o meu coração de alegria. Uma alegria maior do que qualquer bem, qualquer posse pode dar. E em paz eu me deito, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E Davi entende que a única segurança que nós podemos ter está em Deus, está em Jesus. Não adianta confiar em outras coisas, tudo mais pode falhar. Só o Senhor não falha. E nós precisamos aprender a confiar como Davi confiou. E é por isso que no final da sua vida ele escreve esse salmo. E ele diz: confie no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu não sei quantos ou quais de vocês têm carregado esses fardos. Eu não sei quem aqui está descontente com a sua situação financeira, está descontente com os seus bens, está descontente com a sua posição, com o seu trabalho. Eu não sei quantos aqui estão tristes, eu não sei quantos se sentem inseguros, mas uma coisa eu sei com certeza: Deus não nos quer carregando esses fardos. Deus não nos quer carregando
andando arcados, com corcundas, com peso, com dor nas costas, porque a vida está pesada demais, está difícil demais. Deus não quer a gente assim. Deus quer a gente livre, leve, solto, alongado. É assim que Deus nos quer. Então hoje, vamos entregar tudo isso nas mãos dEle. Vamos entregar tudo isso para Ele e falar: Senhor, vamos confessar. Eu acho que a gente precisa confessar, gente, sabia? Confessar, falar: Deus, de verdade, eu confesso que eu tenho assumido as coisas pela minha própria conta, eu tenho buscado alegria nos lugares errados, eu tenho buscado contentamento no lugar errado, eu tenho confiado nas coisas erradas e eu estou mal. Acho que a gente precisa confessar isso para Deus. Eu tenho feito errado. Eu não tenho permitido o Teu agir na minha vida. Eu não tenho permitido que o Senhor me dê alegria. Eu não tenho permitido que o Senhor me dê contentamento. Eu não tenho permitido que o Senhor me dê segurança, porque eu fico tomando a frente, eu fico tentando fazer. E aí eu fico cada vez pior. Então vamos quebrar esse ciclo hoje. Confessa para o Senhor e para. Só para. Para. E deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer. Confia nele. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Vamos ter um tempo de confissão. Feche seus olhos e fale com Deus. Lá em Mateus 11, Jesus disse o seguinte. Jesus falou de uma maneira tão clara. Ele falou: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, inclusive da religião, da religiosidade. Venham a mim, e eu, Jesus, lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entrega o seu fardo agora. Chega para Jesus e confessa o seu pecado de buscar alegria, buscar satisfação, buscar prazer, talvez nos lugares errados, talvez coisas boas, mas em excesso. Confessa isso para Ele e declara a sua necessidade de encontrar com Ele, de encontrar nele tudo isso. Pai, nós nos prostramos na Tua presença, Senhor, confessando que tantas vezes nós buscamos alegria, buscamos prazer, buscamos paz, segurança, contentamento no mundo e não no Senhor. Mas nós sabemos com o nosso intelecto que o mundo não pode nos dar essas coisas. Mas nós nos permitirmos ser enganados. Então nós pedimos perdão, Senhor. Nós confessamos o nosso pecado e pedimos perdão. E nós pedimos que o Senhor esteja nos suprindo em todas essas áreas. Que o Senhor nos dê da Tua paz. Que o Senhor nos dê da Tua alegria. Que o Senhor nos dê do Teu contentamento. Que o Senhor encha os nossos corações e nos faça transbordar, Pai, dessa vida plena que há em Ti. Que o Senhor nos dê segurança no Senhor. Que o Senhor tire todo o medo da nossa vida. Em nome de Jesus, que nós possamos habitar em segurança, que nós possamos caminhar em segurança, agir em segurança, sabendo que o Senhor é conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor está conosco em cada momento das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós nos prostramos na Tua presença e pedimos que o Senhor leve o nosso fardo, que o Senhor tire o peso que está sobre os nossos ombros. E que o Senhor nos dê o Teu fardo, que é leve, e que é suave, e que é agradável. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.